Com o nosso Morning Show, podemos, minha diretora Helena? Podemos, claro que podemos. E assim a gente segue adiante, porque olha só, notícia que está ganhando mais um desdobramento, o caso que a gente vem repercutindo com frequência aqui também, no momento que a Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos inquéritos que apuram a venda ilegal, a suposta venda ilegal de joias no exterior e a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19, que, aliás, teve uma operação hoje em Duque de Caxias, e a investigação está apontando que os itens de alto valor foram omitidos do acervo público e vendidos para enriquecer Jair Bolsonaro, que deu aval para parte das operações de venda. O conjunto de joias recebido durante a visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 19, que desencadeou essa história toda. Ô Mota, eu queria te ouvir, tentando aqui furar as bolhas e ser o mais isento possível, tá? Essa questão das joias pode ser para alguns apenas uma pequena confusão, e quando eu fui ali para os Estados Unidos, na hora de passar a minha bagagem, o rapaz da alfândega me perguntou, na verdade, perdão, o que eu quis dizer é que, naturalmente, nos Estados Unidos, a gente está vendo um momento onde os presidentes estão... Então, o Trump, com a decisão da Suprema Corte, com toda a imunidade que foi conferida a ele pelos atos oficiais, o presidente da República aqui no Brasil sai e já é perseguido, já é colocado ali na alça de mira da justiça, e esse ciclo continua adiante, que mostra, enfim, a falência da nossa democracia até certo ponto. Como é que você está vendo o estágio das investigações nesses dois casos especificamente? Marinho, minha posição é que quem cometeu crime que pague por ele. Infelizmente, essa regra ainda está muito longe de valer no Brasil e muito menos valer da mesma forma para todo mundo. Essa decisão da Suprema Corte Americana de dar imunidade aos ex-presidentes, ela manda uma mensagem muito importante. A Suprema Corte diz o seguinte: um presidente, quando sai do poder, ele só pode ser processado criminalmente se ele tiver primeiro sofrido um processo de impeachment no Congresso. O juiz Samuel Alito explicou, juiz da Suprema Corte Americana, ele explicou a razão disso. Ele falou, olha, os Estados Unidos não pode se tornar um desses países aí onde o ganhador de uma eleição tem como objetivo principal jogar o perdedor na cadeia. O que é o correto? O correto é quando a polícia, o sistema de justiça, toma conhecimento de um crime, você investiga. O incorreto é você escolher alguém para investigar de todas as formas possíveis e encontrar alguma maneira de acusar aquela pessoa e colocá-la na cadeia. Quem fazia isso era o chefe da Polícia Secreta de Stalin, a NKVD, o senhor Laurent Beria. Ele tinha uma frase que ficou famosa. Ele dizia, mostre-me um homem e eu te mostrarei o crime. Como o juiz Samuel Alito da Suprema Corte Americana explicou, uma vez que você entra nesse ciclo, você vai parar num lugar que não tem nada a ver com democracia. Bom, Mota, no momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando, no Corre do Dia a Dia aqui no Morning Show, o melhor programa de debates e análise sobre o noticiário, claro, sempre com muitas pitadas de entretenimento e leveza para você começar com a sua manhã agitada, 10 horas e 25 minutos, daqui a pouco a gente volta. Claro que ampliando essa discussão aqui, ainda o julgamento está em aberto, mas houve esse indiciamento hoje, né, Pepe? E vale a pena mencionar, e por favor, aqui não é emitindo nenhum juízo de valor, são repercutindo dados objetivos da realidade, amplamente repercutidos aí no domínio público. Teve até uma matéria recente do próprio Jornal Nacional mostrando imagens de presentes, né, de caminhões carregados com presentes que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou durante a presidência dele, durante a transição de mandato em 2010. Ninguém considerava aquilo um crime propriamente dito. A orientação do TCU, porém, já mudou várias vezes e fica criando essa insegurança jurídica nesse sentido, né? Inclusive, bem recentemente, chancelou, validou, autorizou o Lula a ficar com um relógio caríssimo, né, que acabou de ganhar de presente. O problema está em que exatamente, Pepe? Não é devidamente regulamentado e é usado de modo discricionário conforme os ventos políticos do momento, a depender de quem é o alvo? Não, essa é a grande questão, Marinho, essa é a grande questão. O problema do Brasil é que não há um regime jurídico claro de qual que é a natureza dos presentes que o presidente da República recebe no seu mandato. E que é natural que ganhe. Claro, é natural que ganhe. Se esses presentes fazem parte do acervo público, se esses presentes são personalíssimos e devem ser mantidos pelo presidente da República,
e se esse presente poderia ser, de alguma forma, dado ou vendido. Não há no Brasil. Não há no Brasil. Tanto é que, em 2010, né, quando o Lula ganhou as eleições, ele realmente pegou o acervo dele e levou embora o acervo. Não é? Isso não foi crime naquela época. Infelizmente, o Tribunal de Contas da União, pela ausência de norma legislativa, começou a tentar regulamentar a matéria. Em 2016, ele fez um escrutínio em todos os presentes possíveis. Eu, por exemplo, Marinha, eu sou contra esse tipo de condenação, de julgamento, sem nenhum tipo de base legal possível. E aí tem uma questão que eu queria colocar aqui. Eu acho interessante, eu vejo nos Estados Unidos, nos países democráticos, né, que os ex-presidentes, os reis, né, as dinastias, costumam criar fundações e costumam colocar nas fundações e nos museus os presentes que recebem no decorrer do seu mandato, né? Então, eu gostaria muito que no Brasil tivesse esse tipo de coisa também. Eu não gostaria, por exemplo, que o presente que o presidente ganhe fique escondido num depósito, né? Porque a União Federal não tem estrutura para criar qualquer tipo de acervo que seja aberto para visitação. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não discute essa questão de forma profunda, porque a polarização não deixa. A polarização é maléfica. A gente quer condenar o nosso opositor político sem nenhum tipo de embasamento jurídico e técnico, com meras retóricas. E isso, infelizmente, acaba pegando parte da população.